Pronto, meus amigos, fiz a cava na média de 5 milímetros a profundidade, 5.7, 5.7, 5.8, 5.3, igual eu falei para vocês, meus amigos. A hora que eu for cortar as pontas do rebite, que é essa parte aqui que vai fazer a vez da bucha ou do rolamento, eu vou posicionar ele na furação, fazer a marcação e com a serrinha de ferro fazer o corte. Aí depois, para cortar o parafuso, eu já vou cortar ele com rebite, né, que vai fazer a vez do rolamento já na medida, beleza? Então vamos primeiro fazer a furação para passar o rebite, usando a broca de madeira 5.4. Por que que eu tô melhorando a furação, meus amigos? Alargando mais o furo, porque a broca que eu usei da Serra Copo é mais estreita do que o rebite que a gente vai passar aqui, positivo? Por isso eu refaço a furação usando essa broca. Meus amigos, quem acompanhou as aulas até esse momento sabe que eu usei dois materiais para fazer o chassi. Eu usei o sarrafo de pinos e o MDF. No chassi de sarrafo de pinos, eu vou instalar o pneu que eu fiz as rodanas de pinos. E MDF a mesma coisa. Agora, qual que é o próximo procedimento? Vou soltar os corpos de rebite, colocar cada um no seu respectivo pneu, medir a espessura da rondana e fazer o corte dos rebites. Na sequência, eu instalo o rebite de volta, rosqueio a porca e corto o excesso. Positivo, meus amigos? Agora eu vou cortar excesso do corpo do rebite e na sequência assim a gente vai cortar o excesso do parafuso, que é no caso aqui a ponta de eixo. Beleza? Vamos embora. Pronto, meus amigos, agora eu posiciono cada um no seu respectivo pneu, faço a marcação, para depois a gente com a serra cortar o excesso, beleza? Eu vou cortar um segurando com alicate, porque eu sempre tento fazer com as ferramentas comuns do dia a dia, tá? E o alicate com certeza é uma ferramenta comum. E os próximos, meus amigos, eu vou fazer segurando na morsa, tá? Que é bem mais fácil. Se você tiver uma morsa, nem perca tempo com o alicate, tá bom? Mas se você não tem a morsa, aí sim você pode usar a ferramenta que tem disponível, beleza? Coloco sempre do lado de dentro do pneu porque fica mais fácil de fazer a marcação desse lado. Tá aí, pessoal, ele tem que sobrar o mínimo possível, tá? E tá sobrando, não pode ficar rente com a parede da madeira. Ele tem que sobrar um pouco, como vocês estão vendo aí. Por isso que faz a medida já cada um no seu respectivo pneu, porque como eu já falei antes, essa furação, como eu fiz manual, não tem como ajustar a altura, beleza? Aqui ficou bem bacana. Vocês viram, eu usei o alicate e a serra. Agora os próximos eu vou cortar usando a morsa. Vamos fazer a instalação desse pneu para ver como que fica. Tá aí, meus amigos, por isso que tem que ter uma pequena folga, o pneu poder rodar livre, beleza? Agora vamos dar sequência ao corte dos outros 3 rebites desse kit, bora!
Pronto, meus amigos, o corpo do rebite que faz a vez do rolamento cortado na medida que eu preciso. Agora vou fazer a instalação. Pronto, meus amigos, instalação do kit do pneu do Bitruc chassi de pinos, ok? Agora mesmo procedimento do chassi de MDF. Mesmo procedimento, meus amigos. Vou cortar um usando o alicate e os próximos vou cortar usando a morsa, beleza? Por que que eu faço isso, meus amigos? Porque é uma coisa que faz a gente aprender, é a repetição. Então eu tô procurando fazer essas miniaturas no máximo de repetição possível, porque às vezes a pessoa perde algum detalhe no começo da aula, ela vai basicamente se repetir no decorrer da aula. Então por isso que eu repito os procedimentos e também para mostrar para vocês que realmente pode fazer usando as ferramentas comuns do dia a dia. Pronto, meus amigos, kit de pneu rodado simples instalado na dianteira do caminhão. Esse aqui é no chassi MDF, chassi de pinos. Agora, para não me perder, porque cada rebite desse aqui provavelmente vai estar numa medida, eu vou pegar um pedaço de fita crepe e vou escrever, por exemplo, esse aqui é o sarrafo de MDF, então eu vou escrever M1, M2, M3, M4, aqui a mesma coisa, como é sarrafo de pinos P1, P2, P3, P4, vou escrever no pneu e na ponta do eixo, para na hora que eu soltar o pneu e deixar só o rebite, na hora que eu for voltar os pneus, eu saber qual é qual, beleza? Mas isso tudo vocês vão acompanhar agora, no decorrer dessa aula. Bora!
Pronto, meus amigos, dessa forma, a hora que eu soltar os pneus e deixar só os rebites para fazer o corte da sobra do parafuso, eu não vou me perder quando for reinstalar os pneus, beleza?